da semana passada, nós lembrávamos exatamente que uma certa feita, lá em Minas, numa conferência com o irmão Délcio, ele falou para a gente o seguinte, se eu não me engano, a conferência estava falando sobre a volta do Senhor, estava uma palavra muito forte assim sobre se preparar para a volta do Senhor, e o irmão Délcio, num determinado momento, ele falou assim, irmão, eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, poxa, eu queria que fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra. Aí ele disse assim, mas irmão, o importante é que você está aqui para ouvir essa palavra. Deixe fulano com o Senhor tem sua maneira de falar com ele. Então é só para reforçar um pouco do que Flávio falou, outros irmãos e irmãs, pode ser que não estivessem aqui na semana passada, mas você e eu estávamos. Então o Senhor falou para quem estava aqui. E quando a gente ouve a palavra de Deus, ela nos traz responsabilidade. Então, realmente é muito importante isso aí que Flávio falou. Devemos receber a palavra de Deus no Espírito. Devemos entender que o Senhor fala com a sua igreja e aquela palavra que nós ouvimos no livro de Tito é uma palavra para colocar as coisas em ordem. Muitas coisas ali podemos confessar para os irmãos, nós já tínhamos aprendido. Muitas coisas que o irmão Pablo falou aqui, nós já tínhamos aprendido. Porque a palavra de Deus, ela não é boa somente quando é novidade, não. A palavra de Deus, ela não é boa só quando eu escutei um ensinamento de que eu nunca tinha escutado. Não, pelo contrário, o Senhor nos fala muitas e muitas vezes na mesma coisa. Na mesma palavra que Ele já tinha nos falado. Porque o nosso coração não deve ser assim, eu já sabia, eu já sei. Não, o nosso coração deve ser, se o Senhor está mandando essa palavra, nós estamos precisando dela. Nós não estamos praticando ainda aquilo que o Senhor nos mandou praticar. Por isso Ele está repetindo a palavra para nós. Se o nosso coração for esse, nós vamos praticar a palavra de Deus, nós vamos viver a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude. Irmãos, graça e paz. Realmente é como o irmão falou, né? Irmão Luciano, nós já escutamos essa palavra muitas e muitas vezes. Há cerca de 40 anos que eu escuto esta palavra. Mas como diz Paulo, ela é segurança para nós. E realmente essa palavra, e cada vez a palavra de Deus tem algo que é diferente de você ouvir uma história várias vezes, de você ouvir um assunto em sala de aula várias vezes, do que de você ouvir um discurso de alguém várias vezes. A palavra de Deus tem um poder nela, inerente nela, onde todas as vezes que você escuta, que você lê, a mesma palavra, vida flui da palavra. E o Senhor sempre se acrescenta a nós, sempre em novidade de vida, nunca da mesma forma. É uma palavra viva, né? E como viva, ela tem várias formas de entrar na nossa existência, na nossa vida, na nossa alma. Então, a palavra do Senhor, ela realmente alcançou nesses dias, no compartilhar do irmão Pablo, a função de renovar, de trazer vida para nós. Quando o irmão compartilhou, tem 2 pontos, né, que eu toquei muito. Quando ele falou, lógico que eu vou falar aquilo que o Senhor me tocou em relação às mulheres, né, aos homens não me cabe.
a fim de instruírem as mulheres jovens a amarem seus maridos. Então, assim, as mulheres mais velhas, né? Eu já estou quase entrando nesse rol, né? Semelhantemente, que têm uma conduta própria de pessoas que se ocupam com coisas sagradas, que não sejam caluniadoras, não sejam escravizadas a muito vinho, mas mestras do bem, a fim de instruírem as mulheres jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem sensatas, puras, trabalhadoras no lar, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E o sentimento que eu tive quando eu escutei essa palavra, quando eu escutei a interpretação que o Senhor deu através do irmão sobre esse texto, é que nós estamos, para fazer isso, nós estamos realmente remando contra a maré. Porque o feminismo, tem um outro termo aí que eu não me lembro, além de feminismo, tem o feminino, sei lá, algum outro termo que hoje estão usando contemporâneo dentro das universidades. Ele campeia. E, infelizmente, os nossos jovens, as mulheres jovens, elas estão sendo doutrinadas, a palavra certa é essa, doutrinadas, tanto pela sociedade, quanto pela academia, as universidades, quanto também dentro até dos seus próprios lares, estão sendo doutrinadas a terem igualdade junto aos homens em vários aspectos. E isso tem tirado as jovens irmãs, eu tenho visto isso, eu tenho vivenciado isso junto às jovens irmãs, o quanto tem sido difícil para nós, irmãs mais velhas, orientarmos as irmãs mais novas a serem essas mulheres. E o que eu vinha tendo esse sentimento, o irmão tocou exatamente nisso. Nós precisamos ficar, nós como mulheres, precisamos estar na palavra. Porque até mesmo nós, né, como eu que trabalho fora, que tenho uma vida profissional fora, e que o mercado exige que eu seja a melhor, que eu seja, que eu dê tudo de mim, que eu dê o melhor de mim, o mercado de trabalho, para que eu não fique para trás, para que eu consiga despontar, para que eu consiga me estabelecer no mercado e ganhar mais. Então, até mesmo nós, que já temos um caminho com o Senhor, nós também somos levadas a pensarmos dessa forma. E se nós não tivermos essa palavra constituída em nós, nós vamos continuar levando na mão da existência. E eu vejo que isso, realmente, essa palavra, ela veio para mim, para renovar em mim essa visão de estar sendo esta mulher boa, dona de casa, sensata, pura. Porque como vamos orientar as irmãs mais novas se nós mesmas não formos assim? Aí a gente pensa, mas aí é uma lei, né? Eu tenho que fazer. Né? E isso, realmente, na hora que o irmão estava compartilhando, a primeira coisa que me veio assim, é uma lei, eu tenho que fazer. E aí o Senhor falou fortemente no meu coração, de que para fazermos isso aqui, para sermos isso, nós só precisamos de uma coisa, nós só precisamos da graça do Senhor, de tocar no Senhor, de ter o Senhor, porque em nós mesmos isso não é possível. Em nossa carne, na nossa alma, na nossa mente, isso não é possível. Como é que eu vou exortar uma irmã? Você tem que ser sensata. Se eu não estiver cheia do Espírito Santo, e se a minha abordagem não for cheia do Espírito, então a nós, irmãs, todas, jovens, senhoras, idosas, nós precisamos estar cheias da graça do Senhor, buscar o Senhor. E essa graça, aí eu fui para Efésios, porque eu estou estudando Efésios, e quando eu fui estudar Efésios, eu logo na segunda-feira, eu me bati com um texto que veio complementar isso. Porque a gente sai de uma reunião dessa muito cheio de peso se a gente traz tudo isso para a nossa mente, para a nossa alma e a nossa vontade, e confronta com as nossas emoções. Aí a gente sai 100% na alma se a gente não se voltar para o Espírito. E aí, lá em Efésios,
eu marquei aqui, está marcado. Onde fala sobre a graça, acho que a marcação aqui caiu. Aqui. Onde fala sobre a graça. O que é graça, né? E nessa versão restauração, que é uma versão que Carlos sempre recomenda, é uma versão que está mais próxima do original, e os seus comentários, eles condizem com a visão que nós temos de unidade do corpo, onde Paulo fala, graça e paz a vós da parte de Deus. Aí veio a palavra graça. Senhor, que graça é essa? A gente sempre pensa assim no conceito da palavra, no significado do dicionário. Graça é de graça, né? Mas essa graça aqui, o Senhor trouxe através dessa nota de rodapé, que a graça é Deus como nosso desfrute. Então, é essa graça que nós precisamos para sermos. Então, quando a graça do Senhor, a graça é Deus como nosso desfrute. Então, Jesus se fez carne, e aí nós temos Deus agora, e Ele foi glorificado. Nós temos Deus agora como nosso desfrute. Então, irmãos, essa palavra, na sua aplicação prática, para mim, é desfrutar imediatamente da graça do Senhor. Porque aí tudo mais para a gente será normal. A vida cristã normal. E essa vida normal, ela só será possível através da graça. Então, aquele peso que eu saí nos questionamentos, assim, meu Deus, como é difícil isso, né? Como é difícil. O Senhor me deu na segunda-feira a luz. E isso foi um conforto para mim, que essa graça do Senhor, ela possa abundar na minha vida. E eu possa ser aquela esposa, aquela mulher que Deus quer que eu seja, como estar na palavra. E isso me deu muito descanso. Uma outra coisa também que me chamou muito a atenção é sobre nós termos muitas vezes, anseio. E esse feminismo, ele até, às vezes, permeia os irmãos, permeia nós, enquanto irmãs, que não nos conformamos, que não nos sentimos plenas somente em sermos as ajudadoras, as auxiliadoras idôneas, as irmãs que ajudam as mais novas, aquelas que têm a graça do Senhor. E aí o feminismo começa a se filtrar, e a gente quer posição, a gente quer funcionar. Então, se já pensou se o nosso pé começasse a coçar a nossa cabeça? Foge da sua função. Aí é disfuncional. Aí você vai quebrar a coluna, você vai ter problemas, vai ser impossível. Então, isso é disfuncional. E o Senhor me deu esse esclarecimento, essa revelação. Estou compartilhando com os irmãos, e isso me ajudou muito a descansar. Porque eu não preciso ser aquilo que os homens são na igreja, aquilo que os irmãos são na igreja, porque eu preciso funcionar exatamente onde o Senhor me colocou no corpo. Então, a mão, ela coça muito bem a cabeça. Ela faz isso até dormindo. E ninguém tem distensão, e ninguém quebra nenhum osso. E nós somos acrescentados, satisfazendo, então, Carlos tem um conceito, ele coloca um conceito de evangelizar, né? Evangelizar é coçar onde está coçando, né? Coçar a coceira do outro onde está coçando. E aí, às vezes, o marido pede para a gente coçar as costas dele, né? E a gente, não, né? Aí não é mais para lá. Pois é, aí quando a gente consegue funcionar de maneira adequada, nós estamos plenos. Aí o marido faz, ai, que bom, só você sabe coçar onde está coçando. Então, essa é nossa função. Coçar no corpo onde realmente está coçando. E não buscar coisas que são disfuncionais. Então, irmãos, essa palavra veio enriquecer meu coração. E eu vou aproveitar aqui a oportunidade para pedir aos irmãos que orem pela nossa família. Orem também por nossos jovens. Eu tenho visto que os nossos jovens estão sendo expostos a essas ideologias, estão sendo expostos a essa doutrinação que é tão sutil. Eles trazem vínculos entre a ciência e a ideologia moderna. E o Senhor
Ele pode entrar com graça e o Senhor pode entrar com poder e fazer com que os nossos jovens, eles sejam salvos dessa geração perversa. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu recebi essa palavra, entendeu? Como exortação, né? Graças ao Senhor, né? E já vi vários irmãos compartilhar sobre família. E justamente o irmão foi um dos mais sábios que eu já vi para falar sobre família, né? Ele teve sabedoria suficiente dada por Deus para compartilhar e tocar em cada ponto da família, e que muitas vezes sofremos, principalmente com criação de filho, né? Eu tenho 5 filhos e justamente cada um dos filhos tem uma natureza diferente, né? Você observa muito bem a natureza de cada um, né? E justamente quando faz alguma coisa agradável, que você se alegra, é muito bom para a família. Você se alegra porque ele está ali e é muito bom você estar junto com sua família. Mas quando faz as coisas erradas, irmão, aquilo dói, mata você, fere. Justamente eu tenho passado grandes dificuldades com a família, com criação de filho. E às vezes eu perguntava para mim mesmo, eu dizia: Senhor, onde foi que eu errei, né? Quando eu via as coisas erradas, eu perguntava para mim mesmo, eu dizia: Senhor, do jeito que eu fiz, não deu certo, onde foi que eu errei, né? E você sempre faz esse tipo de pergunta, né? Que só Deus pode perguntar, pode responder para você. E justamente o irmão veio e respondeu o meu questionamento, né? Que eu estava muito preocupado, né? E o irmão veio e respondeu. E justamente eu vi que eu errei muito na criação dos meus filhos. Eu não soube criar meus filhos, porque talvez se eu tivesse criado do jeito que o irmão orientou aqui, eu não passava os problemas que eu tenho passado hoje, porque justamente hoje está muito difícil, né, de criar filho. E justamente quando ele já está homem, que não tem sabedoria, é difícil. Porque quando ele é sábio, uma criança, um menino sábio, aquilo anima você, né? Mas quando é uma criança desordenada, aquilo mata você de uma vez por toda. E justamente você fica vegetando, porque na verdade os filhos lhe ajudam a você crescer no Senhor. Mas quando ele faz coisas erradas, aquilo lhe mata. Às vezes, fico meditando com Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha. E Jacó, coitado, ele sofreu muito com aqueles filhos, porque ali tem natureza de todo tipo. E no final da morte de Jacó, ele ainda estava reclamando de Rubi. Ele reclamou de Rubi, que Rubi foi um dos que deu bastante trabalho, né, a ele. E justamente não foi só Jacó que sofreu, né? Mas todo pai que tem filho, principalmente homem, eu digo para vocês, não é fácil criar filho homem, né? Enquanto está criança, você se alegra, né? Mas quando ele está adulto, aí agora as coisas mudam, né? É diferente, né? Mas Jesus nos dê graça para suportar todas as coisas em amor. Amém, irmão? Somos um. Graça e paz, irmãos. Eu dou graças ao Senhor por esta palavra. Para mim foi riquíssima. O Senhor nos corrigiu. O Senhor mostrou que Ele está presente nas nossas orações. Que nós temos pedido a Ele, se é de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ele responde. Então, Deus falou conosco, irmãos. E quem murmurou, precisa pedir perdão. Porque às vezes a gente murmura contra o Espírito Santo. Vida e piedade. A doutrina de Cristo deve corresponder à nossa vida com a doutrina de Cristo. Essa palavra às irmãs.
Márcia falou certo. Os homens, deixa que o Senhor fala. E a minha impressão sai daqui, irmãos, é que Deus falou. Eu fiquei silente. O primeiro dia, na quarta-feira, meu Deus. Deus falou tremendamente. Deus falou muitas coisas. E meu coração era de ficar quieta, silente. E quando o Senhor falou para nós, as mulheres, para mim foi também maravilhoso. Porque o Senhor já estava nos falando. Não sei se a maioria dos irmãos deve saber que nós já estudamos esse livro de Tito, que fala, criada para ser ajuda idônea. Um grupo de irmãs começou a estudar esse livro. E nós fomos até o 22º capítulo, e tem 23 capítulos. Inclusive, tem traduzido, quem quiser pode me dar um e-mail que eu passo para as irmãs. Então, a irmã realmente, o Senhor usou muito ela para exortar as mulheres casadas, as jovens, a serem boas donas de casa, para honrar a Cristo, para que a palavra do Senhor não seja blasfemada. E quando Pablo falou, meu Deus, o Senhor, através de Pablo, usou palavras assim fortíssimas, talvez, irmãos, para nos remover de uma cegueira que está talvez colocada em nossos corações, e que nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo, para a gente cumprir a vontade do Senhor. Irmãos, o mundo tem concorrido. Eu lembro que um tempo atrás eu vi essa reportagem de um dos fundadores, uns ricos aí, não sei se é Rothschilds, mais ou menos essa família rica, e foi perguntado para ele por que eles promoveram, apoiaram o movimento feminista. Ele falou assim, pelo menos estava lá na legenda traduzido, que falou em inglês, eu não entendo, mas eu li. Ele falou, porque assim as mulheres iriam sair das suas casas, as mães não iam ter tempo de criar seus filhos, as famílias seriam destruídas e o Estado iria governar sobre todos. Então, irmãos, isso é realmente um plano diabólico. Nós precisamos, de fato, dar ouvido ao que o Senhor nos falou, meditar, pedir ao Senhor, onde é que eu tenho o Senhor que consertar a minha vida, onde é que eu tenho que me submeter ao Senhor, e o Senhor vai nos ajudar, irmãos. Eu gostaria de ler Tito, que fala assim, Tito 2,4, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, abrir os nossos olhos, para que a gente possa concordar com o Espírito Santo, aceitar e caminhar, irmãos, de acordo com a sua vontade. Quando eu tive os meninos, realmente eu trabalhava, eu queria fazer faculdade, eu queria ser uma boa profissional, sabe? Eu tinha todos esses anseios, mas eu tinha muito medo quando eu casei, eu engravidei, ainda trabalhava até o 8º mês de Vinícius eu trabalhei, mas Décio não me falou, sai do emprego, não, jamais, mas dentro de mim eu tinha um temor muito grande de eu deixar eles na creche, sair de casa e minha casa ficar o Léo e eles serem criados por outras pessoas. Então eu disse para o Senhor, não vou mais trabalhar, Senhor. Não é que a gente não precisava, não, a gente precisava muito. E aí o Senhor me deu a graça para eu não trabalhar, ficar em casa e cuidar dos meninos. Porque quando nós temos um filho, irmãos, a gente tem responsabilidade sobre eles. A gente não pode simplesmente ter um filho e jogar ele na creche, não, ou dar outra pessoa para criar. Não, quem tem que criar somos nós. Porque a criança, se outra pessoa cria, ela não vai ter tanta atenção como você tem. Você precisa disciplinar, precisa ensinar a palavra, precisa orar com eles, precisa ler a palavra com eles, precisa saber quando eles estão andando por um caminho errado. Então, as mães é que são chamadas para fazer esse trabalho. Então, irmãos, é sério, de fato, ter filho, precisamos criá-los. Precisamos, sabe, irmãos, deixar que o Senhor leve do nosso coração essa vaidade do mundo, essa cegueira, sabe? E Faraó, Márcia estava aqui falando, eu só lembrei de Faraó, porque
Faraó, ele cada vez mais dava palha para o povo, palha, para que o povo estivesse bem distraído, trabalhando, não tivesse tempo para sair e adorar Yahvé, o grande eu sou. Então, se Faraó está nos dando palha, irmãos, nós precisamos identificar e não aceitar. Precisamos nos voltar para o Senhor, para a sua palavra e receber o que Deus nos deu. Porque o que Deus nos deu nesse dia, irmãos, foi sério. Deus colocou ordem. E quando Deus fala, ninguém remove a palavra dele. Falado está. Então, louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus pela sua palavra. E a forma como nós, mulheres, fomos exortadas, precisamos colocar o nosso coração nisso, nossas vestes. Irmão Lance já falava na importância da cobertura, que não é só cobrir a cabeça, de fato, mas é todo um conjunto, é o seu modo de falar, de pensar, de agir. Eu não estou pronta não, viu, irmãos? Estou aqui só ruminando mesmo, viu? Mas eu creio que o Espírito Santo tem uma grande obra em nossa vida e Ele quer realmente reparar as deficiências da nossa fé, entendeu? Então, glórias ao Senhor, vamos prosseguir, vamos seguir ao Senhor, né? Que Jesus é bom. Somos um. Paz, irmãos. Antigamente, as mulheres não trabalhavam. Não trabalhavam na rua, mas trabalhava dobrado em casa. Minha mãe dizia assim, se a gente sair para lavar uma roupa lá no rio, porque não tinha água em casa, né? A gente já perde o tempo. Então minha mãe levava todo mundo para o rio para lavar roupa. Hoje, quando a gente fala assim, às vezes eu falo lá em casa, eu acho que vocês não deviam trabalhar na rua. Porque às vezes o homem chega, procura uma roupa, não tem, não sei onde está. Mas quando a gente fala hoje para as mulheres não trabalhar na rua, porque o trabalho de casa já é muito, elas se zangam. Mas o que o irmão falou aqui foi glória, gente. Porque a mulher, quando está em casa, trabalhando, o homem chega, o homem tem prazer de voltar para casa. Entendeu, gente? Esse irmão, ele veio realmente botar o que estava, que a gente ouve a palavra todos os dias, mas esse irmão veio para botar as coisas, o ponto no i. Quem não pegou, adeus. Paz, amados. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque realmente foi uma palavra maravilhosa, né? E como na própria palavra fala ali em Tito, o irmão trouxe, né? Essa palavra foi para a liderança, desceu a barba e caiu para todo o corpo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque foi uma palavra para todos, né? E como nós nos identificamos com o que ouvimos, né? Porque identificamos que as nossas falhas, os nossos erros, né? E o Senhor, por meio da Tua palavra, Ele deseja ajustar, né? Porque é somente pela palavra do Senhor que vai haver correção, vai haver transformação, vai haver libertação, vai haver ajustes. E algo na soberania do Senhor, o Senhor trouxe o irmão Paulo Davi com seus arranjos. Pós conferência, a gente tendo comunhão, a gente de fato vê os arranjos do Senhor, tendo comunhão com os irmãos. Foi um irmão que foi sugerido a vir para a Assembleia aqui em Salvador, e foi um irmão que veio ministrar uma palavra que os irmãos não sabiam qual era a palavra, e o Senhor, de forma soberana, trouxe um assunto
que falou ao coração de todos os irmãos, né? E como o irmão Santinho falou aqui, a gente se identifica, porque eu tenho um filho de 8 anos e tenho uma filha de 15 anos. E aí quando a gente ouve a palavra de Deus, né, a gente se identifica com as coisas que estão em desajuste, em errado, né, onde nós falhamos. Como o irmão Santinho falou aqui, nós temos orado, irmãos. Nós temos colocado diante do Senhor: Senhor, edifica a tua igreja. Senhor, santifica a tua casa. E o Senhor, Ele diz na tua palavra que tem edificado a sua igreja e a porta do Hades não prevalecerá contra ela. E a gente tem orado junto nesse propósito. Então é necessário ouvirmos a palavra, que é por meio da palavra que vai trazer a correção, né? E a gente se identifica como esposo. Eu tenho me identificado que eu tenho falhado com minha esposa. Como pai, eu tenho identificado que eu tenho falhado com Emanuel e o que eu tenho falhado com Tiffany. Mas há uma esperança para nós, irmãos. Há uma esperança para nós, porque, Santinho, o Senhor já é um irmão já de idade, que você estava orando ao Senhor e o Senhor te respondeu. Mas o Senhor, Ele tem identificado para nós onde temos errado e temos que nos arrepender diante do Senhor e ir até onde nos falhamos, seja a minha esposa, seja o meu filho, seja a minha filha. Há uma esperança para nós, irmão Santinho, porque o Senhor, Ele deseja nos conduzir à santidade, e o Senhor, Ele deseja restaurar o que precisa ser restaurado, renovar o que precisa ser renovado. E Tiffany, como os seus filhos já têm mais de 15 anos, o Senhor, Ele deseja trazer um arrependimento a nós. Então, a esperança para nós, então, que nos arrependemos diante do Senhor e que possamos ir aos nossos filhos, irmão Santinho, e reconhecer onde nós falhamos, e as nossas esposas, e reconhecer onde temos falhado. Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Paz, irmãos. Vou tentar ser bem breve. Eu só estou dando um apoio moral. Eu estou, assim, muito maravilhada com tudo que o Senhor ministrou para nós nesses dias. E foi assim, para mim, eu estava no grupo, estava conversando com os irmãos e disse: a única palavra, assim, acho que mais forte no momento é maravilhada. Não porque é uma coisa nova, mas sim porque o Senhor, na misericórdia dEle, Ele tornou a nos falar, né? E Ele pôde abrir os nossos olhos. E eu estava comentando que foi assim, o Senhor, de uma forma tão delicada e tão tremenda, assim, o Senhor foi assim, colocando na ordem, né, dEle. O Senhor veio, falou do presbitério, falou para os homens, falou para as mulheres, falou na criação dos filhos, tudo de forma muito ordenada, né? E estou tentando ser bem resumida, mas assim, quando o irmão falou e Thales complementou, eu disse: eu não posso ficar sentada. Eu sou muito uma que os irmãos falaram. Há esperança para nós, irmãos. E é o arrependimento. Precisamos nos arrepender onde temos falhado como esposa, os irmãos, e na criação dos nossos filhos, que o Senhor tem nos respondido já, né? E vai nos dar direção para continuarmos, porque Ele é fiel. E o Senhor tremendamente tem respondido as nossas orações. Para mim foi, como as irmãs já falaram, os irmãos, tem sido resposta daquilo que temos pedido ao Senhor há muitos anos. Que possamos ouvir a voz do Senhor, né? Que Ele nos falou muito. Amém. Paz, irmãos.
as palavras foram muito soberanas e sérias, né? E, como o Lia falou, trouxe assim, um regozijo muito grande ao nosso coração de ver como o Senhor cuida de nós, né? Às vezes você diz até assim, ela não tem marido nem nada e vai para ali. Mas assim, irmãos, se nós todas não tivermos humildade de espírito e coração, é muito difícil, é muito fácil eu chegar para Ayla, que eu vi desde pequena, dizer, Ayla, isso, Ayla vai casar, eu vou para a casa de Ayla, ajudar ela. É fácil, porque eu vi Ayla nascer. E teve a criação dos pais assim, de me amar como mãe, como vó, como irmã. Mas é difícil eu chegar para lá e ir para a casa dela e tentar ajudar ela a fazer comida, ensinar ela a lavar roupa, passar roupa. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que você vá na minha casa, diga para mim que está errado, e humildemente, como o Márcia falou, né, na mansidão do que está escrito na palavra. Com mansidão eu posso ajudar você pode me ajudar. É fácil a gente ajudar, acho que está próxima de nós, e a gente conversar com as mais... Acho que mora aqui no Nordeste. Mas é esquisito eu chegar na casa de Catarina sem ser convidada. Catarina não tem aquele hábito comigo e eu dizer, Catarina, vamos fazer assim assado. Nós precisamos um Espírito Santo, que ele coloca essa humildade em nossos corações para quando uma precisar da outra. Você está aberto a me chamar e me dizer e eu te ajudar e eu estou aberta a você vir e me ajudar, que eu preciso da ajuda de todos, né? E eu digo assim, glória a Deus, porque eu tenho a igreja que cuida de mim, né? E foi muito sério para mim, porque ninguém ficou de fora, como o irmão Santo falou aqui. Quando eu tenho lutado muito com meu filho, ele não é criança, né? Você criança, tudo bem, mas eu preciso que o Senhor me ajude a ajudar o meu filho na maneira do Senhor, né? Quando o Pablo falou algumas coisas, eu faço igual a Samuel, chegar em casa, botar tudo para fora e jogar pela janela, mandar embora, mas o Senhor é misericordioso e eu tenho que buscar no Senhor a misericórdia dele para ver como eu vou agir com o meu filho de 37 anos, né, gente? Mas eu gostei, assim, que o Senhor vai falar tudo que eu precisava ouvir, que nós precisávamos ouvir. As nossas vestes não ficou nada de fora, não ficou irmão, não ficou criança, não ficou ninguém de fora, né? E, para finalizar, quando ele falou lá sobre os filhos de Eli, né? Se eu fizer alguma coisa contra aquilo que o Senhor quer, eu estou amaldiçoando meu filho e ajudar ele a morrer antes do tempo, não. Eu tenho que buscar a misericórdia e a graça de Deus para o Senhor fazer tudo aquilo que precisa ser feito na minha vida e na do meu filho, na minha casa. E ele ser ajudado e eu ser ajudada, né? Eu sempre bati na tecla, irmãs. Eu não oro por irmãs ter filhos, sabe por quê? Para não acontecer essas coisas. Porque se eu cuido do seu filho, ele vai gostar mais de mim do que de você. Ele vai ter apego com você, mas enquanto eu não aparecer, quando eu que tomo conta dele a semana toda chegar, ele larga você e vem correndo para mim, porque eu cuidei das crianças dos meus patrões. Eles eram cristãos, mas as meninas tinham mais... ela gosta mais de você, ela ama você, ela é louca por você, mas porque a gente não compreende essas coisas, né, que nós precisamos ajudar uns aos outros, mas precisamos tomar conta da nossa família, porque o Senhor nos deu ela para que cuidássemos dela, né? Somos... A graça e a paz, irmãos. Essa vinda do irmão Pablo foi para nos acordar. Que às vezes a gente está nas reuniões, às vezes a gente está assistindo os irmãos
compartilhar, ouve, mas às vezes tem que vir irmãos de outro estado, de outro país, né? Para abrir nossos olhos, que às vezes a gente está dormindo. Eu vou falar de mim mesmo. Eu tenho 3 filhos, né? E tem um que eu criei, que Santinho falou ali, que ele tem 5. Ele é 5 mesmo. Mas eu tenho um, que é o filho dele, que foi criado comigo. Mas quando eu comecei a ter conhecimento da palavra de Deus, meus filhos já estavam saindo da adolescência. E aí eu comecei a querer puxar, né, a corda, mas não consegui. Não. Eles não fazem nada errado, né? Mas pelo menos ele não teve o apoio que deveria ter na época que precisava. Por quê? Eu não tinha conhecimento dessa realidade que estou tendo hoje, né? Mas o que me traz aqui é que os irmãos, as irmãs que têm seus filhinhos ainda, que pode dominar, que pode chamar, que pode, né, mostrar o lado certo e o lado errado, porque tem 2 lados, né? Então, eles vão entender o lado certo e vão entender também o lado errado. Mas na época que eu estava com meus filhos, eu não tive essa sabedoria, porque eu estava fora da realidade, que é Cristo Jesus, né? Esse é um assunto. E teve outro assunto também que me impactou, foi que o irmão falou sobre liderança. Quando a liderança está saudia, a igreja também está saudia. Quando a liderança está doente, a igreja também está doente. Eu louvo a liderança que tem aqui nessa igreja que somos nós, porque sempre está corrigindo, sempre está atenta, porque se não tiver uma liderança com visão para corrigir, visão para botar as coisas no seu devido lugar, a igreja está doente. E louvamos nosso líder daqui desse local. Amém? Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu escuto os irmãos falarem após as mensagens do irmão Pablo, como alguns irmãos aqui falaram, e alguns dizem: isso é feminismo, isso é machismo. Aí nós nos reportamos à palavra de Deus, que lá em Gênesis, que nos diz que macho e fêmea os criou. Deus não criou o homem machista e nem a mulher feminista. O machismo e o feminismo, e eu sempre falo uma coisa que é contundente, é que todo ismo é uma distorção que Satanás produz. Até mesmo o cristianismo é uma distorção de Satanás. Então, para mim, todo ismo
é satânico. Todo ismo, Deus diz assim: se você comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Aí, se você olhar a sua Bíblia, lá tem um ponto final: certamente morrerá. Satanás, que é o pai da mentira, o pai de todo ismo, e ele é comparado à serpente. E eu já disse aos irmãos algumas vezes que a serpente, ela é sinuosa, assim como a interrogação. Toda interrogação se parece com a ação da serpente. O que Satanás fez? Aproveitou o ponto final de Deus e colocou uma interrogação, uma sinuosa serpente. É o que acontece muitas vezes e me estarrece e me preocupa, porque 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, você só ouve, depois você pode ouvir, diz assim: mas o Espírito diz expressamente. Essa é uma expressão única no Novo Testamento. O Espírito diz expressamente. Esse Espírito, não esqueça, que agora habita no meu e no seu espírito, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E esse espírito misturado com o nosso espírito, mesclado com o nosso espírito, produz em nós aquilo que em 1 João fala da unção. A unção que há em nós, a unção é esse mesclado Espírito de Deus com o nosso espírito humano regenerado. A regeneração acontece quando o Espírito de Deus se mistura com o nosso espírito, amém? Aí a unção é o mover e o trabalhar desse Espírito mesclado com o nosso espírito. E aí diz lá em João que a unção que há em nós, ela nos ensina todas as coisas. E aí o texto diz: se ela nos ensina todas as coisas, o que nós queremos, irmãos, é saber uma coisa. O que o irmão Pablo ministrou aqui em todos esses dias foi conceitos ideológicos? Foi filosofias bem elaboradas? Não, foi a palavra de Deus. Então, diante da palavra de Deus, nós só temos uma coisa a fazer, irmãos. Nós não temos o que discutir, não. Nós temos que nos dobrar, nos arrepender, nos consertar, e damos graças a Deus que, se Deus trouxe essa palavra, não é porque nós estamos muito bem, não. Se Ele nos trouxe essa palavra, é porque nós estamos precisando dela. Porque Deus não perde tempo, Deus não conversa fiado. Então o texto diz assim: mas o Espírito diz expressamente que em tempos vindouros, quando Paulo fala aqui, ele está falando há quase 2000 anos atrás. Em tempos vindouros, alguns, graças a Deus, que não diz todos, porque se dissesse todos, meu irmão, misericórdia, alguns se afastarão, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, anjos caídos, e a doutrina de demônios. Você sabe que há uma diferença entre espíritos enganadores, que são os anjos caídos, e há ensino de demônios. Um atua no ar, por isso Satanás é o príncipe das potestades do ar, e quando ele se movimenta lá, ele lança sobre a igreja doutrinas errôneas e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm a própria consciência cauterizada, como que por ferro em brasa. Irmãos,
Não há tempo para se falar de todas as impressões, mas eu queria dizer uma coisa, principalmente aos jovens e a todos nós. Um dos antros onde uma maior concentração de demônios são as universidades. As universidades hoje, quando um crente passa no vestibular e entra na universidade, se prepare, porque vocês vão encontrar missionários de ensino de demônios, espíritos enganadores, que defende o homossexualismo, que defende o aborto, que defende a promiscuidade, e que eu, inclusive, só aproveitar uma chance e uma oportunidade, fui convidado uma vez para fazer uma palestra na Unijorge, e o tema era Che Guevara. Não eu não fui chamado para falar desse assassino que os jovens burramente carregam nas suas camisas, defendendo um grande fascínula. O Mahatma Gandhi, um outro professor, e alguém me indicou para falar sobre Jesus histórico. E o auditório estava lotado. A coordenadora da Unijorge chamou-me: doutor, o senhor vai ficar por último. Primeiro nós vamos ter as exposições dos anteriores. E eu não sabia que os professores de história, que a maioria são comunistas, são socialistas, defendem as obras das trevas, anti-Deus, anti-moral, promíscuos, maconheiros, cheirador de cocaína. Eles tinham desconstruído entre os jovens da universidade de que Jesus nunca existiu, de que Jesus historicamente não é comprovada a sua existência, de que Jesus é um fruto da igreja, a igreja que inventou Jesus. E os jovens estavam com suas cabeças feitas, e eu não sabia de nada, mas Deus sabe de tudo. Para terminar, irmãos, quando chegou no final, que eu fiquei ali escutando, até ouvir sobre Mahatma Gandhi, foi interessante. Foi um pacifista, aquela coisa toda. Muito boa história linda de Mahatma Gandhi. Mas ouvir Che Guevara, teve vontade de vomitar. Mas eu estava ali, né? Era o último a falar. Aí a coordenadora chegou para mim e disse assim, coordenador e coordenadora: doutor, o senhor não vai falar, cada um tinha meia hora, o seu tempo vai ser menor, porque o nosso tempo já terminou. Aí eu fui enfático: o meu tempo será o mesmo, me respeite, porque eu não fui convidado para ficar aqui uma hora ouvindo falar sobre Mahatma Gandhi e Che Guevara, e na hora que eu vou falar de Jesus, vocês diminuem o meu tempo. Eu vou falar a meia hora para o qual fui convidado, senão eu vou ao reitor. Chamou a pessoa errada. Levei uma caixa de Novo Testamento, daquele dos Gideões. Irmãos, quando nós terminamos de falar, tinha um grupo de beatas, de jovens, já com a cabeça feita pelo professor de história, e nós saímos distribuindo com alegria, porque Jesus foi glorificado, distribuindo os Novos Testamentos. E aquele grupo que estava com o professor, todos os argumentos do professor foram destruídos. No auditório de incrédulos, eu ouvi alguns améns. Crentes tinham pouquíssimos. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei ao professor e aqueles alunos, não queremos. Aí você sabe que eu me ofendi, né? Não tem como não me ofender, porque rejeitar o meu Senhor, eles têm a liberdade, mas eu não tenho a liberdade de não sentir o contrário. Aí eu cheguei, eles não quiseram o Novo Testamento. Aí eu voltei e disse ao professor e a eles: hoje
vocês têm a oportunidade de ter esse livro, a palavra eterna de Deus. Hoje vocês fecham este livro, mas se prepare, vocês um dia terão esse livro aberto no grande trono branco e ele vai julgar vocês. Acabou. Irmãos, só para terminar, eu quero ler um texto. Eu quero dizer, irmãos, orem pelos nossos filhos e pelos jovens que estão adentrando a universidade, porque é uma desgraça, desculpa a expressão. É um antro de perdição, de demônios, de anjos caídos que querem fazer a cabeça, querem sequestrar aqueles que são servos de Deus. É uma perseguição. E quando sabe que você é crente, aí que lhe persegue. Quero agora falar aos irmãos diante da palavra. Irmãos, a palavra de Deus não é nem antiga nem moderna, ela é eterna. O que Pablo expôs aqui foi a palavra de Deus? Então por que você está questionando o que é machismo? O problema é que você já está capturado pela ideologia do diabo. Se arrependa. Volte-se para a palavra. Irmãos, o mundo tem que achar que a gente é doido. Como é que Lia tem todo um futuro, se anula para criar filho? Por isso que os filhos deles todos são marginais. Não terceirize não, irmãos. O primeiro ministério seu é criar seus filhos e ser submissa ao seu marido, amém? Se você não quer ser submissa ao seu marido, não se case. Ainda assim você vai ter que ser submissa aos irmãos na igreja e ao Senhor. Mas eu queria só falar uma coisa, um versículo, desculpe, eu já me demorei. Diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, tendo sido enganada, caiu em transgressão. Olha o versículo 15. Todavia, a mulher será salva gerando filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com sobriedade. Quando eu li esse versículo, logo novo convertido, eu li esse versículo. Meu Deus, esse versículo, a gente é salvo por ter filho ou por crer no Senhor Jesus? Mas eu não entendia, hoje eu entendo. Há muito tempo eu já entendo. A salvação que está falando aqui, irmãos, olha para mim, é que você, mulher, pode ser salva mais profundamente na sua alma. A salvação aqui é na alma. É que os filhos, com certeza, salvou a alma de Lia. Que nenhuma solteira tem a salvação que hoje ela tem. Posso dizer isso pela palavra. Nenhuma solteira já alcançou a salvação que ela já alcançou, ou toda mãe que está aqui que criou filho, porque criar filho, meu irmão, não é brincadeira. Está aqui, ó. E aí o que é que acontece? Hoje as irmãs se casam. Ah, não quero ter filho não. Ah, não quero não, porque eu não quero me deformar. Irmãos, isto é princípio do anticristo. Isso é princípio de Satanás. Sabe o que Satanás está fazendo? Impedindo de você ser salva na alma, porque os filhos vai salvar a sua alma. Amém? Glória a Deus. Trocar fralda vai lhe salvar, dar mama vai lhe salvar, e aí você vai ganhar a coroa. Amém? Pois é, meus irmãos, eu digo uma coisa para você, irmãos. É claro que eu não estou dizendo que casou você vai ter filho, não. Curta a sua lua de mel, desfrute, amém? E tudo tem o seu tempo determinado. É Deus que determina. Mas não tem, irmão, esse coração rebelde dizer, não quero filho. Não, meus irmãos, isso não está correto, não. À luz da Bíblia, os filhos vão salvar as mulheres na sua alma. Vocês serão uma alma mais transformada, mais parecida com Jesus. Amém? Então, meus irmãos, por favor, oremos uns pelos outros. E quero dizer, irmãos santos, ao meu irmão ali, não somos pais perfeitos, irmãos. Não temos a receita, só temos o remédio. Agora, mesmo a gente aplicando o remédio, às vezes a gente aplica menos ou mais, e a gente tem que se arrepender diante do Senhor, que às vezes a gente falha. Eu já disse aos meus filhos, vocês não têm um pai perfeito, mas eu também não tenho filhos perfeitos. Perfeito é o pai
que está nos céus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, de irmão Santos, do irmão, de todo pai aqui, novo ou velho, para que o Senhor seja gracioso conosco, tenha misericórdia de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, que Deus tenha misericórdia de nós. Maranata, Jesus está voltando. Deus abençoe, meus irmãos.